ao grande Deus, ao grande Rei. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, oh, oh.
adoração ao Senhor. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, sim, Senhor. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu és santo, Senhor, e não há outro, e não há outro como tu, e não há outro, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma.
hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, tá aí? Convivência. Hoje nós vamos falar sobre o poder da convivência, não é? Não basta só ser irmãos em Cristo, não basta se unir, não basta estar juntos, mas precisamos aprender a conviver uns com os outros. Isso é uma arte, isso é uma bênção, né? Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Eu sei que você já leu essa palavra, eu sei que você já, muitas vezes, pastor, eu me familiarizo com esse texto, mas vamos ler, prestando bastante atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, naquilo que Ele quer falar comigo e com você nessa noite, tá bom? Diz assim o texto, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então você vê que aí já tem algo interessante, que eles se dedicavam ao ensino, mas só o ensino não era suficiente depois do derramamento do Espírito. Eles se dedicavam ao ensino e eles praticavam através da comunhão. Como? Devido ao partir do pão e as orações. Era uma igreja ativa, era uma igreja contagiante, era uma igreja que era ensinada diante da doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja que vivia numa atitude, numa atmosfera de um movimento espiritual, com comunhão, com partir do pão e com orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ei, escute uma coisa, o ambiente de fé facilita ou traz uma atmosfera de milagre. Porque sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos, porque todos estavam cheios de temor, todos criam. Então o ambiente pode selecionar uma atmosfera, e às vezes para você, hoje, não é mais uma celebração, você pode sair daqui totalmente, completamente, transformado e avivado pelo poder do Espírito Santo em você. Amém, amados? Então nunca trate uma celebração como mais uma celebração. Não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com o endereço da igreja. Não se acostume com os irmãos que às vezes estão na igreja. Não se acostume. Porque Deus sempre faz algo novo. Deus sempre traz coisas novas. O reino é novidade de vida, não é monótono, não é uma coisa sem graça, chata, não é isso. O reino é dinâmico. Amém, amados? Aleluia! Os que criam mantinham-se unidos, e os que não criam iam embora. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. 46. Escute bem aí, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre a igreja de Atos, a primeira igreja, um ambiente extraordinário, onde pessoas comuns estavam reunidas e foram enviadas de forma extraordinária, sobrenatural. Foram alcançadas pela graça de Deus, pela presença de Deus, pela presença do Espírito, derramamento do Espírito Santo aqui na igreja primitiva. Queridos, nós estamos falando essa noite sobre convivência. Você acha que essa igreja não tinha problema, não tinha enfermidade,
não tinha circunstâncias para ser resolvidas? Você acha que não tinha gente problemática? Você acha que não tinha gente que sofria por questões diversas no meio deles? Tinha. Mas aquilo que os fazia avançar nos seus relacionamentos interpessoais uns com os outros, era porque eles se relacionavam com Deus. Eles tinham um ensinamento, eles tinham um coração pastoreável. Tudo era novo, tudo era fantástico, maravilhoso, porque depois disso, a igreja se difundiu. E depois desse acontecimento, a igreja começou a passar por muitas provações, dificuldades. Tanto é que o apóstolo Paulo começou a escrever as cartas para as igrejas, para resolver problemas entre uns e outros. Resolver problemas da igreja. Tinha gente egoísta, tinha gente que era maledicente, tinha gente que fazia um monte de coisa errada, tinha gente que enganava, tinha gente que usurpava, tinha gente que usava a igreja para se beneficiar, tinha falso profeta, tinha problema, tinha um monte de coisa. Mas o que fazia com que eles vivessem em comunidade espiritual, uma comunidade que era a convivência, era o poder do Espírito Santo de Deus sobre eles. Queridos, a gente vem aqui na igreja só para se reunir, não tem mudança de vida, não tem transformação, não tem envio, não tem prosperidade espiritual, não tem nada disso. Mas quando nós viemos aqui para adorar a Deus, para entregar a Deus e não receber, porque Ele já deu tudo. Quando nós mudamos a nossa mentalidade de que eu preciso, como a pastora falou, compartilhar da minha vida, compartilhar do que eu sou, compartilhar do que eu tenho, aprender que no meu convívio vai ter gente complicada, vai até ter corintiano. Que a gente precisa lidar, brincadeiras à parte, mas o convívio da verdade. Você acha que na igreja aqui onde se estabeleceu a igreja de Jesus, a igreja primitiva, olhava um para o outro e desejava que o outro, a outra família, fosse cheia do Espírito Santo, cheio da graça de Deus? É óbvio que se nós pegarmos as cartas paulinas, se nós pegarmos as cartas da igreja para as igrejas, nós vamos ver muitos problemas, muitas coisas sendo resolvidas ou tratadas. Mas aqueles que têm um coração pastoreável aceitavam o cuidado, e aqueles que não tinham, que não estavam unidos, iam embora. O que eu quero dizer e trazer para você e para mim essa noite é que nós estamos aqui buscando duas coisas nesses 40 dias de comunidade, orando pela igreja, orando pelas famílias, ativando grupos da igreja, movendo mulheres, movendo homens, movendo crianças, movendo pais e filhos, movendo todo mundo para um propósito, que é aprofundar nossa visão de comunidade dentro da nossa igreja, estreitar relacionamentos com verdade. E o segundo, alcançar pessoas da nossa cidade, do nosso convívio, da nossa vizinhança, da nossa região, através do nosso testemunho. Você sabia que a maior propaganda do reino de Deus é o seu testemunho? É a sua vida de adoração? Muito bem, olha só o que diz o texto: assim, também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Você percebe que é uma cadeia, é um fluxo. Ninguém aqui tem carreira solo. Um precisa do outro e todos dependemos de Jesus. Esse é o fluxo do reino de Deus. Essa convivência. Porque você mora num endereço diferente do meu, você tem uma idade diferente da minha, você teve um nascimento diferente do meu, você tem pais diferentes dos meus, você tem um cônjuge diferente do meu, você
trabalha num lugar diferente de mim. Ou seja, nós estamos neste mundo com vários endereços, buscando estar em um endereço só, que é o céu. E o inferno, pessoas vão tentar de tudo para tirar de lá. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos peregrinos nessa terra, nossa pátria é o céu, mas enquanto Ele não vem, nós vamos. Nós vamos convivendo, nós vamos sendo igreja. Deus hoje, queridos, está curando, restaurando, libertando, lá no Japão, na Indonésia, lá no Haiti, lá na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em todos os lugares tem um corpo reunido, que é o corpo de Jesus, clamando, exaltando o nome dEle, e em Americana tem um povo ali, que está clamando, orando e buscando a presença desse Deus poderoso. Todos nós fomos criados para sermos sociáveis e vivermos em comunidade. Todos nós. Pastor, mas eu não gosto de gente. Pastor, mas eu não gosto de falar. Eu não gosto de me expor. Não vai ter jeito. Você vai cair do cavalo. Vai ter uma hora que você vai se render. Como eu me rendi. Como um bom tempo atrás, eu falei para minha esposa, eu não quero mais saber de gente, chega, já deu para mim, eu não aguento mais. Mas foi um pequeno processo onde Deus levantou pessoas para trazer cura, para ser cura na minha vida, e essas pessoas me levantaram e me disseram, não desista, não pare, porque fiel é aquele que te chamou. Mesma coisa eu digo para você. Você está aqui por um propósito. Está pensando em desistir? Está pensando em parar? Se decepcionou? Foi ferido pela igreja? Amém. Você tem uma história, você tem um propósito. Não desista, não para. Porque aquele que morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja e vai retornar e vai buscar a sua igreja para morar com Ele no céu. Aleluia! Aleluia por isso. E eu creio. Por isso, queridos, nós fomos formados para viver em comunidade, para nos relacionarmos. Fomos criados para viver em família. Desculpe a expressão, mas fomos criados para viver em bando. Aí eu preciso me render a uma frasezinha, que aqui também tem um bando de louco, por Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? É isso. Então, talvez você não perceba, mas você está ligado à pessoa que está do seu lado. Você está ligado à pessoa que está e pertence a essa família. Mas nós podemos nos desligar. Mas eu tenho algumas perguntas para você. Por que relacionamentos se deterioram? Por que relacionamentos vão mal, acabam? Por que muitos relacionamentos são nocivos? Não constrói algo saudável, mas destrói o que é, na verdade, parece ser saudável. O que nós podemos fazer para construir novos relacionamentos? Como nós cantamos aqui com o Renan e com a banda, eu vou construir a minha vida em ti, não vou ser abalado. A questão aqui é que a igreja primitiva, no derramamento do Espírito Santo, tinham os olhos fixos no Senhor, nos apóstolos, na liderança, com o coração sincero. E aí eles foram aprendendo como viver o dia a dia da igreja. Iam no templo, adoravam a Deus, depois iam de casa em casa, partiam pão, aquele pão de forma, gostoso, aquele cafezinho. Ou seja, a convivência deles, no primeiro instante, rompeu toda a diferença, toda a dificuldade. E o que a Bíblia nos diz?
para estarmos sempre ligados, conectados. E como podemos permanecer ligados? Preste atenção, através de amizades verdadeiras, com relacionamentos baseados na expectativa em Deus, na expectativa nele, no Senhor, porque homens falham, pessoas nos deixam, pessoas nos decepcionam, mas o Senhor da igreja nunca falhará e decepcionará ninguém. Então, os nossos relacionamentos, para permanecermos ligados no corpo de Jesus, que somos muitos, mas há um só corpo, há uma só fé, há um só batismo. Então nós vamos entender que é através dos nossos relacionamentos, baseado na expectativa em Deus. Por isso, queridos, por isso que nós estamos orando muito, buscando a presença do Senhor, trabalhando com a igreja, já faz um bom tempo, para nós retornarmos com a asa do avião. Celebrações dominicais públicas e grupos pequenos. Só que para isso, a gente precisa entender o que é grupo. O que é grupo caseiro? O que é grupo de pastoreio, como nós chamamos aqui? Nós ainda não temos. Mas nós estamos orando para que o ano que vem nós começamos a startar isso, mas não de qualquer jeito, mas de maneira saudável. E por que grupos de pastoreio, como nós chamamos aqui? Esses grupos são laboratórios, onde a gente aprende a conviver com o nosso próximo. Porque nos grupos, na reunião de pessoas, necessidades são supridas, famílias são ouvidas, restauradas. Eu sei que muitos, às vezes só de falar, célula, grupos pequenos, já sofri demais, tudo bem, eu te respeito, mas não tem como, eu não achei na Bíblia, não tem outra estratégia bíblica ensinada pelo próprio Jesus, uma estratégia de evangelização, consolidação, de envio, de evangelismo, de discipulado, que não sejam grupos nas casas. Estavam no templo e de casa em casa. É a intencionalidade por causa disso, devido a isso. É um coração que tem o prazer de servir, saber que os grupos são laboratórios para aprendermos a nos relacionar. E não há uma estratégia mais linda, mais fantástica do que esses grupos dentro dos lares. Então a gente precisa entender, para vivenciar de maneira saudável, o que destrói bons relacionamentos e o que constrói bons relacionamentos. E eu já dou para você aqui uma dica que vai depender da sua expectativa em quem está, ou em Deus, ou nas pessoas. É isso. 3 fatores inimigos da vida em comunidade. 3 fatores inimigos. Primeiro, o topo é o egoísmo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, não alcançam, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Primeira coisa aqui no topo aqui é o egoísmo. O egoísmo, ele destrói relacionamentos. O egoísmo é um inimigo número 1 que destrói a convivência.
é o primeiro que causa conflitos, é o primeiro que provoca discussões, é o primeiro que causa contenda. É o principal motivo das guerras, como nós lemos. E o egoísmo, ele vai penetrando de uma maneira fácil e sorrateiramente nos relacionamentos. Perceba, até dentro da sua casa. Se houver um ambiente de egoísmo, você vai perceber que a contenda vai tomar conta do lugar. Mentiras vai tomar conta do lugar. Você sabe que o egoísmo é uma raiz que vai consumindo as pessoas aos poucos e vai fazendo com que ela se pareça cada vez mais com o inimigo da igreja. Ela vai tendo se corroendo com o egoísmo e vai se distanciando de Deus, dos propósitos de Deus, porque no reino de Deus não há egoísmo, mas há empatia, compaixão, misericórdia, abnegação, entrega. Você percebe o que eu estou dizendo? Então, o grande inimigo da convivência, de uma boa convivência, é o egoísmo. Porque ele destrói relacionamentos, ele tira toda a saúde emocional, física, espiritual, e vai minando forças. A gente tem que tomar cuidado. Olha só o que diz essa frase: abnegação constrói relacionamentos. E o que é abnegação? Quer dizer, menos do meu eu e mais de nós. Quer ver que se você é egoísta ou não? Você marca algo para fazer, um compromisso, sem consultar sua esposa? Então você é egoísta. Você promete alguma coisa para os outros e não consulta ninguém, nem sua esposa ou seu esposo, você vai dar conta que agora você prometeu, você tem que cumprir. O egoísmo te tira do eixo, desestrutura relacionamentos, porque não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o reino. Significa abnegação pensar um pouco menos em mim e um pouco mais no próximo. Isso, sabe o que é isso? Altruísmo. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, porque eu não sou o centro do universo, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou o dono da verdade. Quando eu me entrego e entendo isso, eu sei e compreendo o que está em Filipenses 2,4, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas não no sentido de domínio, de manipulação, mas de preocupação, tentando ajudar a pessoa naquilo que você pode. Mas sabe qual é o maior problema do ser humano? Todos nós. É a questão do egoísmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias eu e minha esposa estávamos filosofando, deitados. E aí quando ela fala assim, bem, eu preciso filosofar. Eu falei assim, senta, que lá vem a história profética. E eu falei assim, fala amor. E eu falei assim, você está com toda a razão. É isso amor, Deus te trouxe isso. Ela falou o seguinte para mim, bem, conversando eu e ela. Imagina só, uma pessoa tem uma amizade com você, enfim. E aí ela fala o seguinte, cria dentro dela uma expectativa de você entregar para ela 100% de quem você é, do que você tem, do que você faz, 100%. Imagina uma pessoa que espera que a outra pessoa entregue 100%. Vocês estão captando? Ok? Amém. E aí, eu não consigo dar 100%, eu dou 30%. Porque a minha realidade faz com que eu haja assim, o meu tempo faça que eu haja assim, os meus recursos faz com que eu haja assim. Então, pela amizade, diante da minha realidade,
ela pediu 100, mas eu consigo entregar 30. Mas o egoísmo dela, a dependência ou codependência dela, quer 100%. Se eu entrego 30, ela sabe o que ela faz? Ela começa a me odiar, tem mágoa no coração e começa a falar mal de mim. No casamento é assim. Abnegação não existe. Abnegação é, se eu só consigo, na minha estrutura emocional, física, financeira, tempo, eu só consigo te entregar 40%, 50%, se alegre com esses 30%, 40% e 50%. Entenda e se coloque no lugar da pessoa. O problema é que se a pessoa não me entregar o que eu quero, eu a odeio, eu falo mal dela, ela não faz mais parte da minha vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quem? O único que entregou 100% da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele nos ensinou a como conviver, a como ser marido, a como ser esposa, a como ser filho, a como ser pai, a como ser crente, a como ser cristão, a como ser funcionário, a como ser patrão, a como ser cidadão. Está na Bíblia. Então não fique bravo, se aqui na comunidade, a pessoa, você esperou, porque a gente espera 100%, nós esperamos. Mas a grande chave da convivência é dizer o seguinte, você não pode, olha para a pessoa e diz assim, ó, eu sei que você nunca vai poder me dar 100%, mas o que eu puder para te ajudar, conte comigo. Vocês entenderam? Isso é convivência. O problema é que tem muita gente com mágoa no coração, com tristeza, com uma codependência do outro. E eu nunca, gente, eu já fui chamado a atenção, porque num dia que eu ia pregar, eu estava tão tenso, que eu passei na frente da pessoa e não me atentei. Eu não cumprimentei ela devidamente. Meu irmão do céu. A pessoa, a carência, o estado emocional era tão codependente, queridos, e eu já declaro aqui, ó, tá sendo até, vai para as redes sociais, se eu passar por você, a minha paixão é te cumprimentar, a minha paixão é estar com você, mas se eu passar, é porque minha cabeça está desse tamanho, a preocupação está grande, eu fico tenso, todas as vezes que eu vou ministrar e pregar, então me perdoe, eu já estou te pedindo para gerações, me perdoe. Porque às vezes vai passar batido, irmãos, mas não é porque eu quero, e você também comigo. Isso é igreja, isso é uma comunidade para conviver. A gente precisa romper o egoísmo, e sabe os dois lugares onde Deus rompe o egoísmo? Na minha família biológica, na sua família biológica, e na família espiritual, no corpo de Jesus. É onde a gente aprende, é onde a gente se inspira, é onde a gente convive, sabe? Aprende uns com os outros, é na nossa família biológica. Não exija da sua família espiritual o que você não pratica na sua família biológica. O que você é aqui na igreja é reflexo daquilo que você é em casa. O que você é no mundo, lá fora, amanhã, segunda-feira, você vai ser enviado hoje para viver o testemunho de Jesus lá fora. Então a gente precisa entender que os dois campos missionários que nós vivemos é na minha casa biológica, na minha família espiritual e nas casas, porque nós somos uma igreja e vamos estar em muitos lugares. Amém, amados? Por quê? Porque para praticar abnegação, nós precisamos realmente ser intencionais. A Bíblia diz que nós devemos fazer com que honrar o outro e fazer com que o outro se sinta servir as pessoas, aliás, com alegria, colocar a pessoa acima
até de nós mesmos. Se interessar com os problemas, se interessar com a causa. E gente, às vezes nós não vamos dar conta não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, um ajuda, um vai, outro, ora, e o outro contribui, o outro visita, o outro. O problema é que a gente não pode se concentrar numa pessoa só. Se somos uma família, todos são responsáveis. E é isso que agrada o coração do Senhor. Mas o que vai contra o egoísmo? A humildade. A humildade constrói. O que o egoísmo destrói, a humildade constrói. Olha só, 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Esse é o remédio contra todo o orgulho, a humildade. Diga humildade. Isso, humildade constrói relacionamentos. Humildade faz com que você ouça as pessoas, faz com que você tenha o mesmo modo de pensar. Você pode divergir, tudo bem, mas vão encontrar aquilo que é comum, aquilo que vai trazer unidade. Nós estamos falando desses 40 dias de comunidade, de unidade, com unidade. E eu sei que aqui na nossa casa espiritual, na nossa família biológica, vai ser um grande divisor de águas, vai ser grandes coisas vão acontecer se nós praticarmos, se nós perseverarmos. Isso aqui não é só informação para você, irmãos, isso aqui é uma ativação, é um envio para nós. Então a humildade constrói, sejam compassivos, devemos amar uns aos outros fraternalmente, sejamos misericordiosos e vivemos em harmonia, uns com os outros, é ser solidário. É ter compaixão. E existem 5 fatores na realidade que a gente precisa compreender. E essa capacidade, aqui que eu falei, o mesmo modo de pensar, ser compassivo, amar fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Nesses 5 elementos, a humildade é que faz e libera os 5. É a humildade que me faz pensar, ter a unidade de pensamento, o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo sentido. É ser compassivo, é ser misericordioso e amar os outros, é ser humilde de espírito, humilde de coração. Segunda coisa que destrói relacionamentos é a insegurança. Isso aqui é forte. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. No aspecto de confiança plena, é só em Cristo, irmãos. Mas precisamos também orar para termos referências, boas referências, que vão fazer com que a nossa insegurança seja trabalhada. Olha só que interessante. A insegurança nos relacionamentos trazem medo. Tem gente que tem medo, mas um medo paralisante de se relacionar um com o outro, por causa de feridas, de problemas. Quando eu fico inseguro, é porque eu estou preocupado com a opinião dos outros ao meu respeito. A insegurança é uma orfandade. Porque se eu sei quem sou em Jesus, meu irmão, pode falar mal, pode criticar, pode inventar, Você entende o que eu estou dizendo? Porque você está com Jesus, você está firme. O problema é que a insegurança, a minha insegurança muitas vezes, quer gerar no outro controle,
Quem é inseguro quer controlar os outros. Por isso que no meio de pessoas tem tantas faíscas, por causa da insegurança, por causa do medo. Olha só que interessante. Por causa das limitações. Qual é o problema com esse tipo de medo? O que ele faz para prejudicar tantos os meus relacionamentos? Exatamente isso. Quando eu me sinto inseguro diante da presença da pessoa, eu tenho a tendência de controlar os outros por causa do meu medo. E isso é nocivo. Isso é complicadíssimo. Qual é a vantagem de obter controle sobre o outro? Justamente é o medo. Justamente é esse medo, essa vitimização. Deus não te chamou para ser vítima, para ser dodóizinha, para ser coitadinho, crentinho, igrejinha. Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou, sabe para quê? Para ser um guerreiro, uma guerreira, um servo e uma serva do Altíssimo, para que você seja totalmente capacitado pelo Espírito de Deus, com força, fé, sabedoria e avançar nos propósitos de Deus. Queridos, vamos ser abatidos às vezes? Sim. Vamos sentir medo? Sim. Os homens da Bíblia, os tops da Bíblia, sofreram com medo, ok. Insegurança? Ok, mas isso não te prende, isso não te paralisa ali. Isso te faz avançar para os propósitos que Deus tem. A insegurança faz com que tenhamos vontade justamente de, se eu não consigo me controlar, eu quero controlar os outros. Entra no meio de um relacionamento, a inveja corrói. Por que o outro tem amizade com o outro? Deixa eu entrar no meio, para ver se fica do meu lado. Amizade não tem partidarismo, amizade tem verdade. Amém, queridos? Amém. Vem um casal falar comigo no gabinete. Fala, querido. E a irmãzinha quer falar. Falou, deixa ele falar. Falou. Ok, agora ela. Fala, irmã. Você já falou. Fala. Você contou a tua história. Você teve a oportunidade. Deixa eu ouvir ela. Fala. No final, eu somo tudo. Querido, muda nisso. Faz isso. Está aqui. Vamos avançar. Deus te abençoe. Vamos na paz. Ah, pastor, mas você não vai ficar do lado dele, do meu lado? Ou do lado dela? Ou, né? Você não vai... Não. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque tem gente que chega no gabinete, chega para nós assim, vamos ver o pastor está do lado de quem. Se ele falar bem de mim, eu fico na igreja. Se ele não falar, eu vou embora. E se depender disso, irmãos? O reino de Deus não traz divisão. Ele traz a verdade. Ele trabalha com a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros. O problema é que a gente não quer chatear o nosso irmão. E para não chatear o nosso irmão, nós vivemos com insegurança, medo. Você está entendendo? Desculpa a expressão. Não é para você ser uma pessoa chata, uma pessoa dona da verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe ouvir, pondera. Sabe? Essa convivência, essa insegurança vai te impedir de ser íntimo. Se preciso for, abre o coração, fala a verdade. E para sair da insegurança, tem dois polos aqui importantíssimos que eu estou encerrando. É o medo de se expor. Para que eu possa avançar, eu preciso me expor. A exposição é necessária. Isso, gente, isso veio lá com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 10, onde a gente lê assim, ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu. E por isso me escondi. Essa sensação de ser exposto é uma sensação difícil, mas é extremamente necessária para a cura. Não tem como. A gente precisa se expor.
se expor para quem a gente ama, se expor para as pessoas que Deus coloca no nosso coração para falarmos, para confessarmos, para abrirmos e rasgarmos o coração. Escute uma coisa, não é para todo mundo, não é para todas as pessoas, é para pouquíssimas pessoas, mas essas poucas pessoas não estão no mundo, estão dentro da casa de Deus, estão na igreja, estão no corpo. Você está entendendo? Não vai cair na besteira, gente, de abrir o coração para amigo de 20, 30 anos, que não sabe o que é igreja, não conhece os padrões de Deus. Ah, mas é meu... Tudo bem, mas quem vai te ajudar é no corpo. É igual namorar. A pessoa quer namorar. Ah, pastor, eu sou do arraial de Deus, mas eu vou fazer aí umas aventuras para ver se eu encontro alguém. Vai, bobão, vai. Vai ver onde você vai parar. Ah, na igreja não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, não tem jovem, não tem isso. Mas você não ora, você está orando? Você está orando? Eu orei, aleluia. Sabe, essas coisas. Mas para viver uma vida, uma convivência, você vai precisar, que eles não adianta, vai ter um momento de você abrir o seu coração para alguém, vai ter. Os pastores, algum líder, algum irmão que você tenha, vai precisar abrir o coração, não tem como, tá? Então não tenha medo da exposição, é necessário para a cura. Segunda coisa, rejeição. Há um medo ainda um pouco mais profundo, que é essa questão de rejeição. É o medo de ser rejeitado, é o medo de se magoar de novo, aquela questão de rejeição. Será que eu e você temos muros ao nosso redor, que a gente se fechou de uma maneira que somos impenetráveis? Deus até está trazendo pessoas, mas a gente é impenetrável, a gente não consegue se abrir, porque acha que de tanta rejeição que tivemos, a gente vai sofrer de novo. Cuidado, olha só. Eu quero, nesses minutos finais, como um pastor, como teu pastor, como sabe, teu amigo espiritual, por favor eu te peço, não deixe que o seu coração se endureça. Não deixe. Viva de maneira a qual você se abra o seu coração e diga: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém para me ajudar a vencer essa luta. Você não está sozinho. Você não está sozinho na sua luta. Escute o que eu estou dizendo. Não feche o teu coração. Tem gente que parece uma ostra, de tão fechada, impenetrável. E a comunidade espiritual, a comunidade a qual você não frequenta, você pertence, vai te ajudar a se abrir de novo. Isso não é um dia para o outro, irmãos, é um processo, eu sei. Para mim abrir meu coração, lá atrás, para algumas pessoas foi processo, mas eu tive que me abrir. A decisão é minha, de falar assim: Senhor, para quem? Me ajuda. Que porta eu bato? Me ajuda, Espírito Santo. Vai ter um momento, e você vai ser transformado e abençoado. Amém, amados? Ou seja, o amor constrói relacionamentos. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E o medo não é um sentimento, é uma pessoa. Amém? Deus é amor. Como podemos expulsar o medo? Tirando foco das pessoas e colocando em Deus, em Jesus. Amém, amados? É isso. Terceiro e último é o ressentimento. Olha só, ressentimento que destrói relacionamentos. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. O ressentimento, queridos, é algo também que traz enfermidades, doenças físicas.
Ressentimentos são mágoas que não são tratadas. Olha só, às vezes a mágoa te impede de crescer. O ressentimento que você tem te paralisa, não te faz crescer, porque você é amargo, é amarga, é ressentido, ressentida. Se liberte disso hoje, em nome de Jesus. Ressentimentos são pequenas coisas que vão se acumulando, e te faz amargo, amarga, te faz uma pessoa assim que, meu Deus, eu não consigo chegar perto. Sem ressentimentos, ressentimento é uma ira congelada. Joga isso para fora, vai no meio do mato, vem na vigília, se lança a Deus, tira esse ressentimento de mim, Senhor. Me liberta disso, Deus. Porque o ressentimento nunca fere a outra pessoa, é só você. E tem muita gente presa. Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, isto é, cuidem uns dos outros, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O seu ressentimento contamina, fere. Sejamos libertos, amados, do ressentimento, da mágoa, em nome de Jesus. Com que sejamos libertos? Com perdão. Diga perdão. Não, diga perdão. Isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amar, perdoar, se abnegar, tudo isso são atributos do coração de Deus que nos ensina. A gente não consegue amar por nós mesmos, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A gente não consegue se abnegar de nós mesmos, porque aprendemos com Jesus. A gente não consegue perdoar por nós mesmos, porque aprendemos com o Filho de Deus a nos perdoar. Queridos, isso é fantástico. Sabe o que é a palavra perdoar? Permanecer doando. Doar é um verbo. Doe amor. Doe, libera a pessoa. Sabe o que é perdoar? Escute bem isso aqui para você guardar. Perdoar é liberar a dor e abrir mão do meu direito de vingança. Isso é perdoar. Não, mas eu não vou cegar enquanto Deus não fizer justiça. Quem disse que a sua justiça, que a nossa justiça própria é para nós aplicarmos? A justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor, igreja. A justiça pertence ao Senhor e nós veremos a justiça de Deus. Por isso permaneça, para o nosso próprio bem, permaneça. Pode chegar a banda, por favor. Salmo 73, 21, 22, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Queridos, quando nós estamos amargurados, ressentidos, a Bíblia diz que nós somos animais irracionais. Quem sabe você está aqui nessa noite falando assim, vai pagar o que fez comigo, vai se dar mal, vai sofrer. Queridos, não, misericórdia, não é isso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Entregue os seus inimigos nas mãos do Senhor. Davi disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que Davi está dizendo, irmãos? Para preparar uma mesa diante daqueles que falaram mal, que perseguiram Davi, que fizeram um motim contra ele. Ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É porque na mesa ainda tem oportunidade de arrependimento. Então perdoe, seja livre de ressentimentos, de mágoas. Amém, amados? Vamos orar? Fique de pé, vamos orar, vamos orar, vamos orar.
Quando você conserta relacionamentos, tudo entra no eixo. Quem sabe você precisa consertar relacionamentos dentro da sua casa. É dentro da sua casa. E aí você vem aqui no corpo, na igreja, na comunidade, você encontra o irmão. Ô irmão, você passou e não me cumprimentou, querido, me perdoe, eu estava corrido mesmo, mas não tem problema não, irmão. Vem cá, me dá 2 abraços então, você deve o que estava, né, o do outro dia, esse aqui hoje, e dá 2 abraços. Está falando mal de você? Querido, vem cá, eu ouvi umas historinhas que você está falando mal de mim, fica tranquilo, já que você falou, me perdoe se eu sou isso, mas eu te amo tanto, vem cá, eu vou pagar até um espetinho para você, até um pastel. Oh meu Deus, sabe gente, quebra isso, para que viver assim? Pastor, é fácil? Eu estou falando para você aqui que é fácil, mas é intencional, amados, é pelo Espírito, é Jesus que nos ensinou, a convivência no corpo, a convivência na igreja, isso é tão lindo, sabe, ser banhado pelo amor, mas um amor verdadeiro, um amor que não passa só a mão, mas fala a verdade. Até os discípulos disseram, meu Deus, dura esse discurso, hein? Mas é para conserto, mas é para ajuste. Esses dias, eu estava ensinando meu filho na minha caixa de ferramenta. Irmão, me deu uma loucura, eu falei assim, bom, eu sou homem da casa, e eu preciso ter uma caixa de ferramenta, né, Everton? Meu Deus do céu, eu não tenho um alicate, eu não tenho nada. Fui lá, e falei o seguinte, me vê isso, não comprei muita coisa não, também não é assim, né irmão, calma aí, comprei umas 4, 5 ferramentinhas lá, comprei alguns parafusos, porca, ruela, falei, vou comprar. Aí fui ensinando meu filho, filho, olha aqui, homem que é homem, tem uma caixa de ferramenta. Quem concorda aqui, os homens? As irmãs também, pode levantar aí, glória a Deus. Homem que é homem, tem umas ferramentas. Eu falei assim, filho, vamos lá. Cheguei lá, filho, isso aqui é alicate, isso aqui é alicate de bico, isso aqui é chave Allen, isso aqui é chave de boca, isso aqui é isso e aquilo, coisa que eu nem sabia, pesquisei no Google. Ajuda o papai aqui a consertar umas coisas em casa. Aí foi. Tal. Papai, para que serve isso? É isso aqui, filho. Para que serve aquilo? É isso aqui, filho. Aí fiquei pensando, filho, você já olha só a caixa de ferramenta, a diversidade de ferramenta que o pai tem. É legal, pai. Para a gente tirar um parafuso de sextavado, você consegue usar uma chave de fenda? Papai, a entrada não dá. Isso, você vai usar essa chave. Deus é assim com a gente, filho. Deus começa a usar a gente assim. A gente tem do tamanho que Ele quer, a estrutura que Ele quer, para ser usado da forma que Ele quer. Às vezes o papai é uma chave de fenda e você é uma chave Phillips. Você sabe o que é uma chave Phillips? É isso aqui. É verdade, papai? É verdade. É a mesma coisa na igreja. Nós estamos aqui e Deus quer abrir a caixa de ferramenta para te usar onde Ele quer, da forma que Ele quer, onde Ele quer. E sabe o que acontece, irmão? Você está com um parafuso de fenda para tirar ou para colocar, mas se você quer usar a Philips, e a Philips não entra, não vai, não tem jeito, não tem encaixe, o que você faz? Ô fenda, vem cá fenda. Deus usa um vaso para mim tirar um parafuso de fenda. Deus usa uma chave de fenda. Aleluia, glória a Deus. Não adianta eu querer ser o que eu não sou, fazer o que eu não fui chamado. Deus vai usar a fenda. E na sua casa, obrigado, viu fenda? Na sua casa, Deus vai fazer isso. Seja usado da maneira que você foi feito para ser, para ajudar a sua família, a igreja. Amém, amados? Vamos orar? Então, nessa noite o Senhor já derramou as ferramentas aqui, abriu a caixa de ferramentas. Que ajuste você precisa fazer? Agora tem um que é o
doutor da casa, o Senhor Espírito Santo, esse não falha. Minha esposa já pediu para mim, conserta isso, bem. Falei, bem, do céu, ora muito. Não sei. Então vou para o Google, vou pedir ajuda. Mas o Espírito Santo sabe fazer tudo. Sabe apertar o que precisa, desapertar o que precisa. Aleluia. Vamos orar para o Espírito Santo? Você quer falar com o Espírito Santo agora? Então vamos levantar a nossa voz dizendo ao Espírito que você está aqui para ser usado por Ele, para conviver na igreja, no corpo, para respeitar uns aos outros, para abençoar uns aos outros, para falar a verdade em amor. Espírito Santo, assim como o Senhor, aleluia, aleluia, começou o Senhor a igreja, batizou a igreja, nós estamos aqui porque o Teu Espírito foi derramado, e nessa hora, Senhor, nós queremos Te adorar, porque Teu amor, ó Deus, é como um leão, Deus, como um amigo, como um pai, um filho. Que você possa nessa noite, em nome de Jesus, sentir esse amor, que quer elevar você, abençoar seu coração, fazer com que você cresça, desenvolva a sua fé, em unidade, no corpo de Jesus, não é sozinho. Espírito Santo, usa-nos nessa noite, usa, Senhor, para que possamos, Pai, cumprir o Teu chamado nessa terra. Aleluia. Agita as águas, Pai, que estão paradas. Agita, Senhor, as águas que precisam ser movidas. Deus, faz um reboliço nos casamentos aqui, Senhor. Senhor, faz um reboliço espiritual, Senhor, com os nossos filhos, com os homens desse lugar. Oh, aleluia, aleluia.